Durante a maior parte da história humana, as decisões tinham peso. Você não agia de forma casual. Você não experimentava livremente. As escolhas permaneciam visíveis. Os erros continuavam ligados a você. Seja escrevendo, construindo, negociando ou governando, as ações deixavam marcas. Elas não podiam ser desfeitas em silêncio. Essa permanência moldava o comportamento. As pessoas pausavam, hesitavam, pensavam à frente. Não porque fossem mais sábias, mas porque as consequências eram imediatas e pessoais. O mundo treinou os humanos a serem cuidadosos muito antes de treiná-los a serem rápidos. E essa fricção não era acidental, era estrutural. Ela funcionava como um freio natural contra ações impulsivas. Nada protegia você das suas próprias decisões. E por causa disso, a responsabilidade parecia real. Quando os primeiros sistemas tecnológicos surgiram, eles não removeram esse peso. Eles o amplificaram. Sistemas mecânicos falhavam de forma ruidosa. Sistemas administrativos falhavam publicamente. As primeiras ferramentas técnicas não perdoavam erros. Elas os expunham. Se você errava um cálculo, o resultado não era oculto. Se configurava algo errado. O dano não era abstrato. A tecnologia não protegia o ser humano do erro. Ela o ampliava. E isso significava que usar ferramentas exigia disciplina. Você aprendia procedimentos, seguia passos, conferia ações 2 vezes. O medo não era uma falha desses sistemas iniciais, era uma característica. O medo forçava a precisão, e a precisão era como os sistemas permaneciam confiáveis. Mas à medida que os sistemas se tornaram mais complexos, algo quebrou. O custo dos erros começou a superar o valor da exploração, falhas passaram a ser catastróficas. Um comando errado podia apagar trabalho. Uma entrada incorreta podia colapsar um processo inteiro. As pessoas pararam de experimentar, não por falta de curiosidade, mas porque a curiosidade se tornou perigosa. Os sistemas eram poderosos, mas eram frágeis. Eles exigiam acerto logo no início. E humanos não funcionam assim. Eles aprendem tentando, errando, ajustando. A distância entre como os sistemas exigiam interação e como os humanos pensam, naturalmente começou a crescer. E essa distância virou uma crise de usabilidade. Os primeiros usuários de computadores não confiavam na máquina, eles a temiam. Não porque fosse inteligente, mas porque era implacável. Não havia rede de segurança, nem visualização prévia, nem reversão. Uma vez executada, a ação seguia adiante. Erros não eram lições, eram perdas. Horas desapareciam, dados sumiam. Esse medo moldou o comportamento. Usuários evitavam explorar, memorizavam comandos em vez de entender sistemas. Computadores viraram ferramentas para especialistas. Não porque outros não pudessem aprender, mas porque errar era caro demais. Havia poder, mas não havia acessibilidade. No final do século XX, engenheiros começaram a fazer uma pergunta diferente. Não como tornar sistemas mais fortes, mas como torná-los humanos. O objetivo mudou da capacidade bruta para a interação. Se as pessoas tinham medo de agir, os sistemas falhavam independentemente do poder. Um sistema utilizável não era aquele que nunca falhava, era aquele que tolerava falhas. Essa ideia desafiava décadas de cultura de engenharia. Falhar não era algo a eliminar, era algo a absorver. E absorver falhas significava redesenhar responsabilidade. A responsabilidade precisava se mover do humano para a interface. Essa mudança não aconteceu por acaso. Ela foi impulsionada por pessoas, pesquisadores que acreditavam que a tecnologia deveria se adaptar ao comportamento humano e não discipliná-lo. Entre eles havia cientistas da computação, designers de interface e pensadores cognitivos. Eles não buscavam eficiência, buscavam confiança. Queriam permitir que usuários agissem sem medo, tornar erros seguros, permitir exploração sem punição. Essas perguntas não vieram da pressão do mercado, vieram da frustração de ver pessoas capazes congelarem diante das máquinas e concluir que o problema não era o usuário, era o sistema. Essas ideias precisavam de espaço para crescer.
Elas não sobreviveriam em ambientes obcecados por velocidade ou entrega. Exigiam paciência, tolerância ao erro, liberdade para explorar ideias que não davam retorno imediato. Laboratórios de pesquisa viraram incubadoras, lugares onde usabilidade importava tanto quanto capacidade, onde sucesso não era medido por disponibilidade, mas por entendimento. Nesses espaços, o erro não era apagado, era estudado, e desse estudo surgiu um pensamento radical. E se os sistemas permitissem voltar atrás? A ideia era simples. Ações não deveriam ser finais. Erros não deveriam ser permanentes. O medo não deveria moldar a interação. Em vez de exigir intenção perfeita logo no início, os sistemas poderiam permitir correção depois do fato. Isso não era sobre preguiça. Era sobre alinhamento. Humanos pensam de forma iterativa. Eles agem, observam, ajustam. Um sistema que espelhasse esse processo pareceria natural, e uma vez que essa ideia surgiu, tornou-se impossível ignorá-la. A pergunta deixou de ser se reversibilidade era útil, passou a ser porque ela nunca existiu antes. Reversibilidade não significava correção, significava segurança. O sistema não prometia que sua ação estava certa. Prometia que você não ficaria preso. Você podia tentar algo, ver o que acontecia, e voltar atrás se fosse necessário. Essa única mudança deslocou a responsabilidade. O sistema absorvia o custo do erro. O usuário ganhava liberdade para explorar. Erros deixaram de ser punições, viraram informação. Essa mudança não tornou usuários descuidados, tornou-os curiosos. E curiosidade é como o entendimento cresce. O efeito psicológico foi imediato. O medo recuou. Usuários clicavam mais, digitavam mais, exploravam mais, não de forma imprudente, mas confiante. Eles não precisavam mais de certeza total antes de agir. A interface os apoiava. Isso mudou o aprendizado. Em vez de memorizar procedimentos, usuários experimentavam. Em vez de evitar falhas, navegavam por elas. O Undo não acelerou pessoas. Ele removeu a hesitação. E a hesitação era o verdadeiro gargalo o tempo todo. No início, a reversibilidade era um recurso, algo que você percebia, algo que apreciava, mas muito rapidamente virou uma expectativa. Um sistema sem Undo parecia hostil, perigoso, ultrapassado. As pessoas pararam de perguntar se podiam voltar. Elas assumiam que podiam. Essa suposição remodelou a interação. Designers passaram a ter um contrato implícito a cumprir. Quebrar o Undo significava quebrar a confiança. O que começou como experimento se solidificou como regra. Quando a reversibilidade passou a ser assumida, o comportamento mudou. As pessoas agiam primeiro, pensavam depois. O planejamento foi empurrado para frente. A intenção virou provisória. Você não precisava saber exatamente o que queria. Podia descobrir ao longo do caminho. Isso não era preguiça, era adaptação. Os humanos alinharam o pensamento ao sistema. E o sistema recompensava velocidade, não clareza. A pausa antes da ação desapareceu silenciosamente. O Undo permitiu esse descarregamento cognitivo. Você não precisava mais simular resultados mentalmente. A interface fazia isso supor você. Se algo não funcionasse, bastava desfazer. Pensar virou opcional, não eliminado, adiado. Isso liberou espaço mental, mas também enfraqueceu a antecipação. Você parou de perguntar o que iria acontecer, passou a esperar para ver, e esperar substituiu a previsão. Houve um ganho real. O Undo liberou a criatividade. Rascunhos se multiplicaram, iterações aceleraram, artistas, escritores e desenvolvedores se beneficiaram. O risco pareceu mais barato. Tentar ficou seguro. O sistema incentivava a exploração, mas a exploração veio sem compromisso. Nada precisava ser final. E quando nada é final, decisões perdem peso. A liberdade cresceu. A gravidade desapareceu. O Undo não removeu o risco. Ele o recalibrou. O fracasso deixou de parecer caro. As consequências ficaram abstratas. Você sempre podia voltar. Então avançava mais rápido, mas mais rápido nem sempre é melhor.
Algumas decisões precisam de resistência. O Undo removeu essa resistência, e com ela, a fricção que forçava a reflexão. O Undo escapou do software, virou um modelo mental. Dizer algo, voltar atrás, reescrever, agir, desfazer, ajustar. A vida não se tornou reversível, mas as pessoas passaram a agir como se fosse. As interfaces treinaram expectativas, e expectativas remodelaram comportamentos além da tela. O Undo funciona bem em pequena escala. Um documento, um usuário, uma decisão por vez. Mas a escala muda a equação. Quando os sistemas crescem, ações deixam de ser isoladas. Elas se encadeiam, se propagam, afetam outros. Uma edição não muda só um arquivo, muda um fluxo, um conjunto de dados, uma linha do tempo. O Undo não consegue acompanhar tudo. Algumas ações podem ser revertidas localmente, mas não globalmente. Em escala, a reversibilidade vira parcial, fragmentada, ilusória. Uma mensagem pode ser apagada, mas a reação já aconteceu. Um post pode ser editado, mas o print já existe. Um modelo pode ser revertido, mas o comportamento que ele moldou permanece. A interface ainda oferece Undo. O sistema ainda parece seguro, mas as consequências já escaparam. O Undo não desapareceu. Ele se tornou assíncrono. E consequências atrasadas são mais difíceis de perceber, mais difíceis de aprender e quase impossíveis de rastrear até uma única escolha. A automação não chegou para substituir o Undo. Ela chegou assumindo que o Undo já existia. Scripts rodavam mais rápido que humanos. Pipelines encadeavam decisões. Sistemas agiam continuamente. Nesse ponto, o Undo deixou de ser um botão. Virou uma pergunta. Quem apertou? Em qual etapa? Antes ou depois da cascata? A reversibilidade perdeu seu ponto de apoio, porque já não havia uma única pessoa claramente no controle. A responsabilidade se difundiu. Nenhuma pessoa isolada causou o resultado. Nenhuma etapa isolada explica tudo. O Undo não consegue rebobinar um pipeline, não consegue destreinar um modelo instantaneamente, não consegue recolher saídas que já moldaram comportamentos a jusante. Logs existem, versionamento existe, mas psicologicamente o Undo desaparece. Não porque falhou tecnicamente, mas porque a autoria se dissolveu. Quando a ação se separa da autoria, o Undo perde sentido. Você já não sabe onde intervir, já não sabe o que desfazer. O sistema ainda parece reversível, mas essa sensação é cosmética. A confiança vira cegueira, não porque o sistema mente, mas porque ele deixou de se explicar. Nada quebrou. O Undo funcionou exatamente como planejado. Tornou sistemas utilizáveis, amigáveis, poderosos. E porque funcionou, se espalhou por toda parte. Nenhum alarme soou. Nenhum aviso apareceu. Não havia motivo para questionar um recurso que removia o medo de forma tão eficiente. Esse padrão não é único. Uma solução remove fricção. A adoção acelera. O problema original desaparece, mas a solução permanece. E com o seu ausência, passa a ter-se a moldar comportamentos muito além de seu propósito inicial. O Undo seguiu esse mesmo arco. Resolveu o medo, depois remodelou o compromisso, depois mudou silenciosamente como decisões são sentidas. O Undo não tirou a responsabilidade de você. Ele a tornou opcional. Erros deixaram de ensinar porque deixaram de durar. E quando toda ação pode ser desfeita, decisões deixam de parecer reais. O sistema não removeu consequências, apenas as adiou. E em algum momento, pensar virou algo que você sempre podia deixar para depois.